cometidos pelos membros da Igreja Católica. Esta é a sala de artes de uma das maiores casas de apoio de Dublin. Nas sessões de terapia em grupo, as pessoas tentam superar os traumas por meio, olha só, da pintura. Neste quadro, a imagem de um homem todo de preto, levantando a mão para uma criança. Christine Buckley, fundadora da Casa de Apoio, tinha apenas 4 anos quando também foi vítima de freiras e padres católicos da Irlanda. No caso dela, os abusos não foram sexuais, mas físicos. Uma vez, para me castigar, a freira despejou água fervendo na minha perna e a marca ainda está aqui, conta a fundadora do abrigo. No mês passado, o Papa Bento XVI enviou uma carta em que pede desculpa pelos escândalos. Mas a atitude do Papa não parece ter sido sempre essa. 2 das denúncias de acobertamento de padres pedófilos atingem diretamente Bento XVI. Na Alemanha, terra natal do Papa, a Igreja Católica acaba de lançar uma linha telefônica para que vítimas de abusos sexuais denunciem padres pedófilos. No último mês, mais de 300 casos foram revelados. Em 1980, um padre acusado de pedofilia foi transferido de paróquia. A Igreja Católica não o denunciou, preferiu mudá-lo de lugar. E o padre voltou a abusar de menores. Quem transferiu o padre foi o então arcebispo de Munique, Joseph Ratzinger, o futuro Papa Bento XVI. O padre acabou condenado a 18 meses de prisão. Outro caso que chamou a atenção na Alemanha envolve Georg Ratzinger, o irmão de Bento XVI. Ele dirigiu um coral de meninos por 30 anos. Em meio a denúncias de abuso sexual e maus tratos, Georg Ratzinger acabou por admitir que agredia as crianças com tapas. Mas as denúncias contra padres católicos se espalharam pelo mundo todo nas últimas semanas. A Holanda é uma das campeãs de denúncias, são mais de 1.100. Na França, a justiça investiga 2 padres por pedofilia e posse de imagens pornográficas de crianças. Na Áustria, a pedofilia é investigada em colégios católicos. Na Suíça, 9 casos de abuso sexual infantil estão na mira da justiça. Na Espanha, o Vaticano reconhece 14 casos. Na Itália, um assistente de padre foi preso por pedofilia. Dinamarca, Suécia e Noruega também têm indícios de casos semelhantes. No México, um padre acusado de pedofilia voltou a auxiliar um arcebispo em uma igreja católica. As denúncias se multiplicam em outras dezenas de países, na América Latina e também nos Estados Unidos. Na semana passada, o jornal americano The New York Times publicou uma carta que um padre católico acusado de pedofilia enviou ao próprio Papa. Na época, Bento XVI, ou Cardeal Ratzinger, era responsável pela Congregação para a Doutrina da Fé. Na prática, é o órgão responsável por defender a tradição da Igreja Católica. O padre Lawrence Murphy, suspeito de abusar de até 200 meninos surdos numa escola para deficientes, pediu a Bento XVI para ser transferido. O futuro Papa Bento XVI nunca respondeu à carta. Murphy conseguiu o que queria. Foi transferido e nunca deixou de celebrar uma missa. Morreu 20 anos depois de mandar a carta. 4.000 padres católicos americanos enfrentaram acusações de abuso sexual nos últimos 50 anos. As vítimas são mais de 10.000 crianças, principalmente meninos. Esconder a quantidade e a gravidade dos casos é tarefa impossível até para o alto clero. O que alegar diante de um flagrante de escândalo sexual? De volta ao Brasil, nosso repórter Mauro Wedequim teve acesso a imagens chocantes registradas em Arapiraca, no interior do estado de Alagoas. Um DVD obsceno ganhou as ruas de Arapiraca, no agreste de Alagoas. O filme é vendido pelos camelôs e chegou à internet. A gravação tinha até apelido, o DVD do padre. Chegou a trabalhar com o DVD do padre? Aí tem no DVD do padre? Não, trabalho não. Mas o pessoal vendeu bem? O pessoal vendeu aqui. Não peguei não. Mas quem trabalhou vendeu bem? Vendeu, só vi os caras vendendo direto aí.
As imagens mostram um ato sexual entre um padre católico e um ex-coroinha. Ele é o Monsenhor Luiz Marques Barbosa, de 82 anos. O jovem que aparece no vídeo tinha 18 anos quando as imagens foram gravadas. Logo que aconteceu, todo mundo comprou, foi isso? Foi, era cheio procurando. Aí depois os policiais começaram a bater em cima. Aí parou. A polícia já recolheu dezenas de cópias. O DVD ainda é vendido nas ruas de Arapiraca. Custa entre 5 e 20 reais. Mas você tem como conseguir um? Não. Os caras que passam vendendo andando por aí. Mas quem tem não fica, vende rápido. Não fica seguro. Vende rápido, parece que eles vendem a 5 reais, cara. Segundo o ex-coroinha, o Monsenhor Luiz, como é conhecido na cidade, tinha relações sexuais com ele desde os 12 anos. Se for verdade, está caracterizado o ato de pedofilia. O Monsenhor não sabia que estava sendo gravado, mas desconfiou. Veja que em determinado momento ele olha para a câmera. Quem gravou o vídeo é outro ex-coroinha, que também se diz vítima do Monsenhor Luiz. Luiz Marques Barbosa é padre católico há 58 anos. Há 20 lidera a Igreja Católica em Arapiraca. As imagens chocaram os mais de 200 mil moradores da cidade. É uma coisa que a gente nunca esperava, principalmente com quem, né? Batizou o filho meu e tudo, é muito rígido. E aconteceu um negócio que a gente fica sem acreditar, né? O Monsenhor Luiz tinha fama de conservador. Ele reclamava quando a gente ia pra igreja assim, não podia ir com essa roupa. Tipo, ele falando da gente por causa da roupa e ele fez coisa muito pior. Tipo, ele não consagrou a batina dele. É um absurdo, né? A gente fica até com medo de andar na igreja, esses cantos assim. A influência do Monsenhor Luiz era tão grande na cidade que os fiéis deram dinheiro para ajudar na construção da casa dele, a mesma onde ele se relacionava com os ex-coroinhas. Veja que o imóvel ocupa quase a metade de um quarteirão. Além disso, o Monsenhor Luiz também ganhou homenagens e dava nome a essa escola particular. A placa que identificava a escola ficava ali em cima e foi retirada logo após a divulgação do vídeo. Agora o nome do Monsenhor Luiz Marques só pode ser visto naquele banco. E Monsenhor Luiz não é o único padre católico na cidade acusado de manter relacionamento sexual com menores de idade. Os ex-coroinhas acusaram outros 2 padres da região. O padre Edilson Duarte e o Monsenhor Raimundo Gomes do Nascimento teriam participado de orgias com crianças e adolescentes. Os 2 ex-coroinhas queriam dinheiro para não revelar o vídeo. Monsenhor Luiz pagou 32 mil reais. Mesmo assim, o Vaticano reconheceu que a história tem indícios de pedofilia. É a primeira vez que o Vaticano admite um caso de pedofilia no Brasil. A Igreja Católica afastou os 3 religiosos. A CPI da pedofilia deve ouvi-los. O escândalo esvaziou as igrejas católicas de Arapiraca. Casamentos e batizados foram adiados. Um crime silencioso, cometido entre 4 paredes, sem testemunhas. Um crime onde as vítimas são crianças amedrontadas e indefesas. O roteiro perverso da pedofilia também deixou rastros em Rio Claro, a 180 quilômetros de São Paulo.